Tudo bom, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a análise AC do amplificador diferencial. Na aula passada, a gente falou da análise DC, que é um pré-requisito para a gente fazer esse tipo de análise aqui, só com os sinais alternados. Bom, a gente começa com o circuito completo, como sempre, né? A gente começa com esse circuito e vamos fazendo aqui as simplificações até a gente obter um ponto que a gente pode fazer a análise. Anteriormente era DC, aqui nesse caso vai ser AC. A primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar as fontes de tensão contínua. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, nessa topologia que eu estou usando, que a gente já conversou sobre ela, a gente pode entender que eu tenho, na verdade, duas fontes, aqui muitas vezes elas são simétricas, opa, ficou torto o traço, né? Mas aqui eu não vou considerar que elas são necessariamente simétricas, não, tá? Eu tenho duas fontes, que eu chamei de VCC e de VEE. Como elas são contínuas, para eu fazer uma análise AC, eu tenho que eliminar essas fontes. O que é eliminar uma fonte de tensão? É falar que a tensão entre os terminais ali é zero, ou seja, é um curto. Quando eu faço isso, gente, o que acontece? Eu joguei esse terra aqui, eu joguei ele para esse ponto e para esse ponto. Além de jogar aqui para minha tensão negativa também. Tá bom? Por isso que aparecem os terras aqui nos extremos do meu amplificador diferencial quando eu vou fazer a análise em corrente alternada. Aqui nesse desenho, vocês podem ver que já está nesse esquema. O próximo ponto que eu tenho que fazer agora é substituir os transistores por um modelo equivalente a C em pequenos sinais. E por que eu vou fazer isso? Para que eu consiga fazer a análise de circuitos aqui desse circuito que está quase pronto já para a gente começar a fazer os cálculos. Vocês já viram isso em Eletrônica Aplicada 1, mas então, como vocês já viram, eu não vou dar uma aula sobre isso, mas eu vou fazer uma pequena revisão. E a revisão é a seguinte: a gente quer substituir um transistor por um equivalente AC dele em pequenos sinais. Então, vejam que um transistor tem 3 terminais, o nosso modelo também tem 3 terminais. Então, o objetivo é, tiro o transistor, coloco o meu modelo no lugar dele. E por que esse meu modelo é interessante? Porque ele é composto de componentes de circuito que a gente aprendeu a analisar em circuitos 1 e 2. Um dos componentes é uma fonte dependente de corrente, que vai fornecer beta e B de corrente, que beta AC, porque eu estou falando em corrente alternada, e o outro um resistor. Esse resistor equivalente de emissor, eu não vou deduzir, vocês devem ter visto isso já, mas ele é calculado pela razão entre a tensão térmica e a corrente quiescente no emissor. Alguns livros usam corrente quiescente como IEQ, né, de quiescente. Eu não faço isso, pessoal, porque na minha notação, se está em letra maiúscula, é DC, é quiescente. Se está em letra minúscula, é alternado. Tá? Então, a gente salva um índice aqui. Essa tensão térmica, bom, isso aqui, ó, deixa eu falar primeiro da corrente quiescente no emissor. A gente calcula na análise DC. Por isso que a análise DC tem que vir antes, tá bom? E depois, o VT ele varia com a temperatura, mas em temperatura ambiente, que a gente fala, ele é mais ou menos 26 milivolts. A gente vê aí alguns livros como 25 milivolts, faz muita diferença não, tá, gente? O cálculo vai ser preciso igual. Então, a gente tem como calcular esse valor aqui. Substituindo esse modelo no meu circuito, eu vou obter isso aqui. E agora, antes de sair fazendo conta, eu vou fazer mais simplificações, né? Porque isso é a maravilha da eletrônica. Se aproxima, simplifica e no final o resultado dá super certo. A primeira simplificação que eu vou fazer é perceber que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Muita gente tem dificuldade de ver que eles estão em paralelo porque eles não estão desenhados naquela forma padrão que a gente costuma ver resistores em paralelo. Mas, qual que é a definição de componentes em paralelo? São componentes que eles estão obrigatoriamente, ali pela própria topologia do circuito, sempre submetidos à mesma diferença de potencial. E é o caso aqui. Por quê? Vejam,
Ambos estão com um terminal conectado aqui, que é o mesmo ponto elétrico, né? Então, os terminais estão conectados. E o outro terminal deles, olha aqui, está no terra, e esse aqui também está no terra. Então, eles estão em paralelo. Já que eles estão em paralelo, eu posso fazer a associação. Só que na hora de fazer a associação, eu vou perceber que RT é muito maior do que RE. Ou seja, RT em paralelo com RE, isso aqui resulta em quê, gente? No próprio RE. Na prática, eu posso ignorar esse RT, então, nessa análise aqui. Nessa análise. E vejam que o meu RE está conectando aqui no terra porque eu não coloquei nenhum sinal no terminal inversor. Por que eu fiz isso? Para a conta ficar mais fácil. E aí, eu vou falar para vocês a limitação disso e vou mostrar a generalização quando eu tenho os dois sinais também. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Com essa conta aqui mais fácil, vocês vão ver que calcular a corrente aqui, ó, vai ser muito tranquilo. Por quê? Bom, porque é simplesmente aplicar a lei de Ohm em dois resistores em série, né? Então, a minha corrente I, estou usando azul porque é mais fácil de ver, tá? I vai ser V mais dividido por 2RE. Só para manter a coerência, deixa eu usar ela também em azul aqui. Beleza, super simples, né? Agora, outra aproximação. Lembra que eu disse para vocês que em corrente contínua, a corrente no coletor é muito próxima da corrente do emissor? Isso também vai ser verdade em corrente alternada. Então, essa corrente aqui, nessa direção, vai valer aproximadamente I também. Se essa corrente vale I, achar V out agora é a coisa mais fácil do mundo, né? V igual a RI. Ou seja, V out vai ser igual a RC vezes V mais dividido por 2RE. Se eu faço a razão só para ter o ganho, tcharam, que spoiler, né? Já estava aqui o tempo todo. Meu ganho diferencial vai ser RC dividido por 2RE. Por que a gente chama de ganho diferencial? Porque quando a gente conecta aqui os dois terminais, o inversor e o não inversor, o ganho é esse valor vezes a diferença. Nó, que nome criativo, né? Beleza, pessoal? Saibam que essa fórmula aqui ela é uma aproximação. E ela é uma aproximação que ela é boa quando os valores aqui são diferentes, tá? Quando o V mais é diferente do V menos. Quando os valores forem iguais, essa fórmula aqui vai dar um resultado zero. Na prática, o resultado não vai ser zero, ele vai ser próximo de zero. Mas esse resultado ele é importante da gente analisar, tá? Que vai ser o próximo tópico que nós vamos discutir agora. Aí vocês podem me fazer uma pergunta, mas Matheus, você deduziu uma fórmula que só não vale para todos os casos? Sim, porque nós fizemos simplificações específicas aqui. O que acontece, gente, é que se eu fizesse uma fórmula que é válida para todos os casos, essa fórmula existe, se vocês quiserem eu mostro ela para vocês, a fórmula é uma coisa horrível, ela é gigante, feia, toda complicada. Eu acho muito melhor, em vez da gente decorar uma fórmula gigante, a gente entender quais simplificações são válidas em cada caso específico e obter fórmulas bem simples, né? Como essa aqui, RC dividido por 2RE, que é uma fórmula, bom, bem simples. Antes de eu falar, no caso, quando V mais é igual a V menos, eu quero mostrar no simulador de circuitos que isso aqui funciona. Por quê? A gente fez esse monte de aproximação e eu vejo que tem muitos alunos que ficam céticos, né? Que falam, se aproximou tanto que agora está só errado. E não, tá? Aproximação na engenharia, gente, ela é uma arte. É saber o que pode aproximar que não vai interferir no resultado final. Se você fizer uma aproximação errada, você acha um resultado final todo errado. Então, vamos lá no simulador de circuitos para a gente ver isso aqui funcionando. Cadê meu LTSpice? Então, olha o que eu fiz, pessoal. Aqui eu tenho o meu circuito, né? Esse LTSpice não é bonito, mas ele é bem efetivo. Eu quero saber qual que é o ganho desse circuito. Para isso, eu coloquei aqui um seno de 1 mV de pico, ou seja, 2 mV pico a pico.
Eu quero medir qual que é a minha tensão na saída. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que ela não está centrada no zero, que ela está centrada no 7,84. Por que disso, gente? Porque a gente viu na análise DC que existia uma tensão quiescente ali no coletor. O resultado de um circuito é a sobreposição da tensão quiescente mais a parte alternada. Então, a análise DC que a gente fez, ela está aqui, ó, ela está se mostrando aqui. Mas vamos olhar só a diferença aqui, ó. Então, eu vou pegar do topo até a base aqui da minha senoide, né? De uma crista até um vale, e eu vou obter uma diferença 82 milivolts, mais ou menos, tá? Estava escrito aqui embaixo, é ruim de ver quem está olhando no vídeo, mas acreditem em mim. 82 milivolts. Já que a entrada tinha 2 milivolts pico a pico, 82 por 2, o ganho foi de 41. Vamos ver se a gente acerta com aquela conta que eu mostrei para vocês? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a corrente de cauda, né? Para fazer isso, eu já mostrei como fazer isso na aula passada, eu vou pegar o próprio resultado aqui do simulador. Ó. Então, a corrente de cauda, ela está dando, pelo simulador, está dando quanto? 930 microamperes. Então, vamos aqui fazer a conta. Aqui, ó. O IT, ele é 930 micro. O IE, então, que é a corrente do emissor, é metade disso, né? Porque a gente sabe que no amplificador diferencial a corrente divide metade para cada ramo. Então, calculando agora, tendo IE, eu calculo o meu resistor equivalente ali do emissor. É 26 milivolts dividido por IE. Para quem tiver com dúvida, pessoal, deixa eu mostrar qual fórmula é essa que eu estou usando. Estou usando essa fórmula aqui, VT dividido por IE. Quando a gente usa essa fórmula, a gente vê que o resultado deu mais ou menos 56 ohms. Vamos usar então agora essa fórmula aqui, ó, que é RC dividido por 2RE. O meu RC, voltando aqui no circuito, ó, é de 4.700. Então, 4.700 dividido por 2 vezes RE. Isso aqui é o meu ganho. Ó, gente, o RE é minúsculo. Cadê? O R é minúsculo. Olha aqui, eu calculei um ganho de 42. Quanto que eu tinha falado aqui? Acho que era 42 também. Então, vejam que eu fiz um monte de simplificação e olha como deu certo, como cravou aqui o meu resultado. Então, as aproximações que nós fazemos, elas são válidas, desde que você entenda qual o limite de validade delas. Nesse caso aqui, elas foram extremamente válidas, tá bom? Vamos continuar a aula agora falando, então, o que acontece quando eu tenho um modo comum na entrada, ou seja, o terminal inversor e não inversor tem a mesma tensão. Eu vou chamar, então, essa tensão de VCM, CM de Common Mode, né, em inglês, que é uma sigla mais utilizada. Já que eu tenho aqui a mesma tensão, vocês vão ver que a corrente que está sendo drenada por esse resistor equivalente aqui vai passar pelo paralelo dos dois RS e pela série do RT. Então, essa corrente, que eu vou chamar de I, ela vai ser o quê? Vai ser o VCM dividido pelo paralelo dos dois RS em série com o meu RT. Beleza. Quanto que vai valer, então, o valor dessa corrente aqui, que eu vou chamar de I'? Bom, é metade, né? Porque a gente sabe que vai metade da corrente para cada lado num amplificador diferencial. Ou seja, I' vai ser o VCM dividido por RE mais 2RT. Calcular o valor de Vout agora deve ser bem fácil, né? Porque Vout, aplicando lei de Ohm, é 0 menos RC vezes VCM
dividido por RE mais 2RT. Se eu organizo isso aqui para ficar bonitinho, eu acho que o ganho em modo comum é menos RC dividido por 2RT. Aí você vai falar assim, Matheus, para que eu estou preocupado com o ganho em modo comum? E a resposta é o seguinte, grande parte das interferências eletromagnéticas, elas aparecem em modo comum. Então, é muito importante que esse ganho em modo comum seja o menor possível para que a gente tenha um amplificador que vai não ser susceptível a grande parte dos ruídos. E aí eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente do exemplo do USB. O USB funciona assim, tá? Mas antes de falar isso, eu disse que tem que ser pequeno, né? Sempre que a gente fala pequeno, grande na engenharia, é uma coisa complicada, né? Pequeno em relação ao quê? Grande em relação ao quê? Então, existe uma razão que a gente chama de razão de rejeição em modo comum, que é a razão entre o ganho diferencial de tensão e o negativo do ganho de modo comum. Negativo por quê? Só para sumir com esse menos aqui da frente, tá bom? Como que a gente, então, calcula isso aqui? Bom, joga aquelas fórmulas ali. E lembrando, gente, quanto maior esse fator aqui, melhor, né? Quer dizer que eu tenho um ganho diferencial grande e um ganho de modo comum pequeno. Antes que vocês perguntem, por que é CMRR? Porque é Common Mode Rejection Rate. Gastei o inglês, né? Que é razão de rejeição de modo comum, em inglês, que é um termo muito mais encontrado por aí, no Google, né? Por exemplo, na literatura científica também. Vamos jogar os valores que a gente achou? O ganho diferencial é RC dividido por 2RE. Então, RC dividido por 2RE. E o inverso aqui do meu ganho em modo comum, 2RT dividido por RC. Corta, 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 corta. Olha o que sobrou. Sobrou RT dividido por RE. Olha que interessante, gente. Isso aqui explica para a gente por que eu mostrei para vocês que a gente usa e muitas vezes não, na prática a gente usa, né? Os fabricantes de circuito integrado usam isso. Eles usam uma fonte de corrente aqui no meu amplificador, né? Normalmente eu não tenho esse RT aqui, aqui eu tenho uma fonte de corrente. Por que eu faço isso? Porque vocês vão ver por essa fórmula que quanto maior o meu RT, melhor a minha rejeição, né? Essa minha razão de rejeição em modo comum. Então eu quero um RT enorme. Se eu coloco um RT gigantesco, chega um ponto que eu não consigo fazer esse circuito funcionar, né? A minha polarização aqui, ela se perde, minha corrente fica pequena demais, não funciona. Então, o que eu faço, gente? Eu coloco uma fonte de corrente. Porque colocando uma fonte de corrente, a impedância vista pelo resto do circuito, como o meu RT, é gigantesca e eu consigo controlar a corrente que eu coloquei ali. Maravilhoso, né? Sensacional, eu acho genial. Então, o pessoal coloca uma fonte de corrente para a gente conseguir o benefício e, mesmo assim, conseguir que o circuito funcione bem. Tranquilo? Eu falei para vocês que eu ia falar do USB. Essa aqui é a minha tentativa, gente, de desenhar um conector USB, visto assim, né? Ó. E o conector vem aqui, e aqui vem vem o resto do conector. Gente, eu não tenho dons artísticos, tá? Vocês entenderam, né? Que isso aqui é um conector USB. E vejam que ele tem normalmente 4 pinos. Um pino terra, um pino de alimentação e ele tem 2 pinos de dados. E aí você fala assim, beleza, né? Então, um dado é esse potencial aqui em relação à Terra, o outro dado é esse potencial em relação à Terra. Não, errado, não é. O dado, gente, ele vem em modo diferencial. O dado está na diferença entre os valores desses 2 pinos aqui. Por que isso? Pelo mesmo motivo que eu falei lá em cima. A gente usa um amplificador diferencial, ou a gente transmite os dados
de forma diferencial para minimizar o impacto de interferências eletromagnéticas, de ruído, que em sua grande maioria vão aparecer em modo comum. Tá? Então, a gente estudar um amplificador diferencial, igual esse aqui, não é só uma elucubração matemática, é porque ele realmente é útil. A gente vai conseguir fazer um cabo USB que vai ser menos susceptível a ruído. A gente vai conseguir fazer um cabo mais longo antes que o sinal se deteriore a ponto de eu não conseguir captar mais nada, tá bom? E aqui, mesma coisa, no seu circuito, se você faz uma transmissão diferencial, você quer subtrair o modo comum para pegar só o dado que te interessa. Então, você usa um circuito tipo esse aqui que eu estou mostrando. Claro que essa aqui é uma versão super simplificada, né? Bom, espero que vocês tenham acreditado que isso tem uma grande aplicação prática e vocês vejam que, apesar da análise AC ser um pouco mais complexa, as fórmulas no final, elas são bem triviais, né, gente? Aqui, RC dividido por 2RE, depois, em modo comum, menos RC dividido por 2RT, e, finalmente, o CMRR, RT dividido por RE. Mas o importante é que vocês tenham entendido a análise e os passos intermediários, tá bom? Eu vou cobrar de vocês um projeto e vai ser muito importante que vocês tenham entendido passo a passo. Beleza? O que eu tinha para falar é isso, então, até mais para vocês. Tchau!